primeiro lugar. Londrina, Paraná. 12 horas e 29 minutos. Começa agora o programa Momento da Escola Dominical. Momento da Escola Dominical. Apresentação Moisés Rosa. A paz do Senhor a todos os nossos ouvintes desta bonita cidade de Londrina. A paz do Senhor a todos os nossos ouvintes que nos acompanham através das ondas curtas da difusora, através do nosso blog ou através do YouTube na internet. Nós queremos mandar um abraço especial ao irmão Nelson, ali na cidade de Cornélio Procópio, no conjunto Fortunato Sibim, e toda a igreja Assembleia de Deus ali do Fortunato Sibim. Estivemos juntos na quinta-feira no Templo Central da Assembleia de Deus, ali na cidade de Cornélio Procópio, que está sob a liderança do pastor Prestes. Nosso cordial abraço aos nossos irmãos de Cornélio Procópio, cidade querida que nós já residimos por alguns anos ali. Nesta linda manhã de sábado, sejam todos muito bem-vindos ao programa Momento da Escola Dominical. Em nosso programa de hoje, faremos um breve resumo da lição de número 7 de nossa revista Lições Bíblicas, editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que neste terceiro trimestre de 2013 trata sobre Filipenses, a humildade de Cristo como exemplo para a igreja. O tema de nossa lição de hoje é a atualidade dos conselhos paulinos. Para tanto, façamos nossa leitura bíblica em classe em Filipenses capítulo 3, versículos 1 a 10, que assim nos diz: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão o que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Iniciando nossa meditação de hoje, temos a dizer que, a esta altura do nosso estudo sobre a carta aos Filipenses, que hoje completa 7 semanas, quero relembrar aos irmãos que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Filipenses, estando ele preso em sua própria casa que alugara em Roma. Sabemos também que nenhuma pessoa pode ser presa se não houver contra ela alguma acusação, mesmo que seja falsa, não é verdade? Vamos relembrar rapidamente por que Paulo estava preso em Roma. Atos 21:17, a seguir, nos informa que após finalizar sua terceira viagem missionária, Paulo retornou a Jerusalém para celebrar a festa do Pentecostes, que estava prestes a ser comemorada. Ao chegar em Jerusalém, Paulo foi calorosamente recebido pelos irmãos que ali viviam e serviam a Deus sob a liderança de Tiago.
Então logo chegou a Jerusalém, chegou também a notícia de que nas viagens missionárias que realizou, Paulo ensinava aos judeus que era desnecessária a circuncisão dos seus filhos. Para os judeus que viviam em Jerusalém, esta informação acerca de Paulo se constituía numa grave ofensa à lei de Moisés. A circuncisão era uma prática judaica, instituída por Deus através dos ensinos dados por Moisés, sendo direcionada exclusivamente ao povo hebreu. Era um ato simples, uma espécie de microcirurgia, onde era cortada parte do prepúcio que recobre a glande do pênis de todas as crianças do sexo masculino, todas as crianças masculinas. Numa linguagem mais simples, na circuncisão era cortada aquele corinho que fica sobrando da ponta do pipizinho do recém-nascido, não é? Mas havia todo um ritual por trás dessa prática, que eram rigorosamente observados pelos judeus. Em Jerusalém, por ter sido acusado de ensinar sobre a desnecessidade da prática da circuncisão, Paulo enfrentou dois tipos de objeção. A primeira vinha dos judeus cristãos, que eram aquelas pessoas que haviam recebido a Cristo como Senhor, mas tinham dificuldade em abrir mão de parte dos ensinos de Moisés. A segunda vinha dos judeus não cristãos, que defendiam de unhas e dentes, com unhas e dentes, a estrita observância a todos os ensinamentos dados por Moisés. A circuncisão era um assunto tão delicado entre os judeus, mesmo entre os judeus cristãos, que lemos em Atos 15:1 que alguns indivíduos provenientes da Judéia chegaram a ensinar uma grande heresia entre os irmãos que pertenciam à igreja primitiva. Estes indivíduos afirmavam que mesmo que uma pessoa recebesse a Cristo como Salvador e Senhor, sem ser circuncidada segundo a lei de Moisés, não obteria a salvação eterna. Naquela ocasião, esses semeadores de heresias entre os cristãos foram fortemente combatidos pelo zeloso irmão Paulo, que se fazia acompanhado por Barnabé, seu companheiro na evangelização dos gentios. Resumindo, o motivo principal pelo qual Paulo foi preso em Jerusalém e levado preso a Roma foi sua posição contrária à necessidade de um cristão ter de se submeter à circuncisão. Com Moisés Rosa, você está ouvindo o Momento da Escola Dominical. Ao escrever de Roma, no tempo em que estava preso na sua própria casa, lá em Roma, perante as autoridades romanas, Paulo retomou o assunto da circuncisão, que havia dado tanto problema, e declara em Filipenses 3:3, nós somos a circuncisão. Paulo ensina que a verdadeira circuncisão não é carnal, nem aparente e externa, e sim aquela operada pelo Espírito Santo no coração de todos aqueles que recebem Jesus em sua vida, em sua casa. Em Filipenses, Paulo descreve aos irmãos sua origem hebraica, afirmando ser descendente da tribo de Benjamim e também fariseu. Demonstra-lhes ali que após a manifestação do Filho de Deus, Paulo dizendo, o mais importante não é ser judeu, não é ser circuncidado, ou seguir estritamente os ensinos dados por Moisés. Na dispensação da graça, segundo Paulo, o mais importante é ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, senão a que é mediante a fé em Cristo. Filipenses 3:8-9. Paulo adverte a igreja em Filipos acerca dos maus obreiros, chamados de judaizantes, pois procuravam a todo custo incluir a circuncisão como obrigação de todo judeu cristão. Paulo orienta os irmãos a ignorarem esses falsos obreiros, que eram verdadeiros cães. Por fim, nos voltamos para Filipenses 3:1, onde Paulo nos convida a nos alegrarmos do Senhor. Aqui o apóstolo diz aos irmãos filipenses que a alegria do Senhor é a força que nos faz superar toda e qualquer adversidade.
é mais que isso, é o contentamento que Jesus nos oferece, é um reforço para a nossa fé em tempos de adversidade. Essa alegria não depende de fatores externos, pois ela é implantada no Espírito, pelo Espírito Santo no espírito do crente. Assim é possível que uma pessoa alcançada pelo amor de Jesus Cristo viva toda a sua vida em extrema dificuldade e mesmo assim seja uma pessoa alegre. Finalizando, dizemos que os conselhos paulinos são atuais, não porque Paulo era um intelectual poliglota e uma pessoa muito bem instruída acerca das leis e cultura da época. Não, a atualidade dos conselhos paulinos consiste na ação direta do Espírito Santo em seus escritos, como a escrita aos Filipenses. De maneira que quando Paulo, auxiliado por Timóteo, discorria com sua caneta em forma de pena no pergaminho, mal sabia ele que seus escritos não ficariam limitados apenas aos irmãos da cidade de Filipos, mas alcançariam o mundo todo, inclusive Londrina. Aleluia! Essa é uma das maravilhosas diferenças que existem entre os escritos. A revista Veja, Isto É e outras, já saem de suas edições desatualizadas. Filipenses, como toda a Bíblia, jamais ficarão desatualizados ou obsoletos, pois a ação divina que opera em meio às palavras ali consignadas mantém-nos sempre, ou mantém as Escrituras sempre atuais. Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos de todo o nosso coração, porque nesta manhã, neste programa, podemos, Senhor, tomar um pouco mais desta água que sacia a nossa sede. Meu Deus, em meditarmos em assuntos que foram escritos há tantos anos, mas a ação do Teu Espírito Santo nos torna viva as letras das Escrituras Sagradas. As Tuas palavras saciam a nossa alma. A Tua maravilhosa palavra nos dá força e alento para prosseguirmos na caminhada. Nós Te louvamos pela vida de todos os nossos irmãos, Senhor. Pai, pela direção desta emissora e por todos aqueles que acompanham o nosso programa através da internet ou por quaisquer meios. Senhor, louvamos pela vida de todos e rogamos a Tua bênção para que a Tua palavra, os escritos de Paulo, Senhor, os evangelhos, oh meu Deus, estejam sempre vivos em nossa vida. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Você pode assistir esse ou qualquer outro programa Momento da Escola Dominical através do nosso blog na internet. Anote o nosso endereço: www.momentodaescoladominical.blogspot.com www.momentodaescoladominical.blogspot.com ou nos procure no YouTube. Basta digitar Moisés Rosa e você verá ali todos os nossos programas postados também no YouTube. Amanhã pela manhã, procure uma Assembleia de Deus mais próxima de sua casa, onde você estiver nos ouvindo, para estudar conosco, não é? A lição, a atualidade dos conselhos paulinos. Estamos indo embora, mas não se esqueça, sábado que vem, a partir do 12:30, se Deus quiser, temos um novo encontro marcado aqui na Difusora, para juntos estudarmos nossa próxima lição, cujo tema será a suprema aspiração do crente. Você não pode perder. Até lá, um forte abraço do seu irmão Moisés Rosa. E viva Cristo, o Senhor!